P para chegar para a oração. Cristão tem que estar na oração. Cristão que não ora não tem vitória. Nós cantamos aqui muitas vezes no domingo que nós lutamos com armas de fé, lutamos com armas que Deus nos dá. Essa é a chance que nós temos. Na quarta-feira, vim nos preparar com essas armas, vim nos armar, vim recarregar a nossa bateria. Reunião de oração, eu prefiro dizer reunião de vitória, porque quem ora tem vitória, não adianta. Tem um amigo meu que ele dizia, se der tempo do crente orar, a vitória é dele, não tem como falhar, de alguma forma a vitória é dele. Eu, meditando na palavra de Deus nesses dias, e eu cheguei nessa palavra que eu não vou ler tudo com os irmãos, eu quero dar uma pequena introdução, apesar que eu vejo que todos os irmãos que estão aqui são conhecedores da palavra de Deus. Talvez eu falando o texto para você, você vai dizer, nossa, eu já conheço de cor e salteado. Então você também já sabe que eu vou te dizer que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então a cada manhã nós temos algo de novo para aprender. Assim como Deus me ensinou, com o Espírito Santo me ensinou em alguns versículos. Eu quero dar uma pequena introdução com você antes que a gente venha ler. Primeiro vamos orar ao Senhor. Fique da forma que você quiser, mas vamos orar ao Senhor. Senhor, neste momento, Pai, ainda na Tua presença, meu Deus, nós continuamos a nossa oração. E nós pedimos ao Teu Espírito Santo que continue falando conosco. Nós já louvamos o Teu nome, já cantamos ao Senhor, e nós sabemos que a nossa vinda aqui não é à toa, Senhor. Sabemos que quando chegamos na Tua casa, até os Teus pés, Senhor, até o Teu altar, é porque o Senhor tem algo a fazer na nossa vida. Então, com esses versículos que nós vamos ler, Espírito Santo, dê entendimento para mim, para passar para os irmãos, e que cada um esteja da forma que foi dito esses dias, com o ouvido espiritual e a mente espiritual aberta para entender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. O texto que nós vamos ler daqui a pouco está no livro de 1 Reis. É um texto que diz que na época do profeta Elias, antes do profeta Eliseu, na época do profeta Elias, a Bíblia diz que começou a reinar o rei Acabe, junto com a sua esposa, a rainha Jezabel, aquela rainha má, aquela que foi comida pelos cães, de tão má que ela era. E a Bíblia diz que esse rei Acabe, ele só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Apenas isso. Ele fez o povo voltar aos ídolos, fez o povo adorar Baal, e ele fez o povo se afastar de Deus. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela nunca vem. Deus está pronto para nos abençoar, com certeza. E a Bíblia diz que esse rei, o que ele fez com aquele povo naquela época, através disso veio consequências. E qual foi a consequência? Até chegar ao ponto que o povo tinha se desviado de Deus, tinha se desviado do Senhor, e aí Deus usa Elias, o profeta Elias, ele diz para aquele rei, olha, segundo a minha palavra não vai chover, não vai chover, a terra não vai dar nem um orvalho, e muito menos chover. Ou seja, vocês vão entrar num tempo de dificuldade e escassez. Por quê? Porque abandonaram o Senhor. Essa é a consequência. E Elias disse, olha, se não, segundo a minha palavra, não vai voltar a chover, enquanto eu não der a ordem, que Deus falar comigo e eu dei a ordem, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que aquilo lá foi virando aquela bola de neve, e
esse rei Acabe continuou nos seus próprios pecados, continuou como você conhece a história. E Deus livrou o profeta, Deus mandou Elias sair dali. Dali, no lugar que ele estava, ele foi alimentado por corvos, ele foi alimentado pelo ribeiro, e aí o ribeiro secou. Deus continuou alimentando Elias. O que eu quero dizer para você, antes que a gente venha ler o texto da palavra de Deus, que seja o que for que esteja acontecendo, Deus sempre vai poupar eu e você. Deus sempre vai poupar o povo de Deus. Mas pastor, quer dizer que eu não vou passar por dificuldade? Vai. A água vai bater na nossa porta, os rios vão correr, vai vir com ímpeto, mas nós que estamos na presença do Senhor, vai brilhar o sol da justiça sobre nós. É isso que eu quero te dizer. E Elias, depois ele sai dali e Deus diz: olha, eu já ordenei a uma viúva que te sustente, uma mulher que não tinha nada, mas com a palavra de Deus na vida de Elias, essa mulher prosperou e alimentou Elias, até que chega uma certa parte da palavra de Deus no texto, que Deus, o próprio Deus diz para Elias assim: olha, volta, se apresenta ao rei Acabe, porque Elias estava fugido ali, porque Acabe colocava a culpa toda em Elias. Quando a gente não tem o que fazer, a gente coloca sempre a culpa em alguém. E o rei Acabe colocava a culpa em Elias. Não, você é o perturbador de Israel, é você que está causando tudo isso. E aí entra onde nós vamos ler. O Senhor fala para Elias: olha, volta, se apresenta perante o rei, porque eu darei chuva sobre a terra. Deus falando para o profeta. E aí o profeta começa toda uma trajetória. O que ele faz? Deus tinha dito isso para ele, mas ele ainda volta, ele se apresenta ao rei Acabe, aí entra naquela parte que ele diz assim: olha, reúna lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera, todos aqueles que comem da mesa de Jezabel, todos aqueles que são contra a palavra de Deus, reúne todos eles. E Elias vai lá, ele ora ao Senhor, ele oferece holocausto ao Senhor, ele conserta o altar, era nisso que eu queria chegar. Ele conserta o seu altar com Deus, conserta ali, renova a aliança do povo com Deus, e Deus desce fogo do céu. Aí Deus começa já a trabalhar. Aí as pessoas ali ajoelhadas temendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, reconheceram. Depois de tudo isso, entra no texto que nós vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de 1 a Reis. Escrevi cinco versículos, cinco tópicos aqui, que eu quero ler com você. Livro de 1 a Reis, capítulo 18, do versículo 41 em diante, nós vamos ler. Depois que tinha acontecido tudo isso, tinha matado todos os falsos profetas, então Elias chega no versículo 41 e começa a conversar com o rei. Deixa eu mudar isso de lugar, que isso aqui não vai parar. Depois de tudo isso, verso 41, a Bíblia diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E aconteceu que a 7ª vez ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce,
para que a chuva te não apanhe. E aconteceu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava com Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém? Só até aqui nós vamos ler. Por isso eu esclareci um pouquinho para nós chegar nessa parte. A Bíblia diz que Deus já tinha dado uma ordem. Olha, apresenta-se a Acabe que eu vou fazer. Deus dizendo para o profeta, eu vou fazer chuva descer sobre a terra. Você imagina, meu irmão, a Bíblia diz que fazia 3 anos e 6 meses que não chovia. Parece que não é muito anormal, não. Imagina você viver de agricultura e ficar 3 anos e meio sem chuva. Você acha que aconteceu o quê? Prejuízo, fomes, doenças naquele lugar, o ar talvez estranho, pessoas morrendo, animais morrendo. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Deus deu a ordem para Elias. Deus já sabia tudo que estava acontecendo e por que estava acontecendo. E aí quando ele dá a ordem, eu fiquei meditando na palavra, falei, Senhor, se o Senhor já disse para o profeta que o Senhor mesmo ia dar chuva, por que a chuva já não caiu? O Senhor já deu a ordem, eu vou dar chuva sobre a terra, e por que a chuva não caiu? Sabe, meu irmão, o Espírito Santo começou a tratar o meu coração e disse assim ao meu coração, olha, tudo que Deus promete em nossa vida tem um preço. Tudo que Deus promete, nós temos que correr atrás. A Bíblia diz aqui no versículo 41 que Elias disse para Acabe, olha, sobe, come, bebe, porque tem ruído de uma abundante chuva. Deus tinha dito que ia mandar chuva, mas ainda não tinha chuva. O céu estava lá brilhando. Eu imagino na hora que ele disse para o rei Acabe isso, a cara do rei. Eu fico imaginando, aqui com a minha mente de adorador, a cara do rei Acabe, pensando de onde vai vir chuva. Se nem o orvalho está vindo, de onde vai vir chuva? Talvez se eu disser para você assim, olha, meu irmão, Deus, ainda esse mês, vai prosperar muito na tua vida, que muitos vão se assustar. Talvez você vai dizer para mim, eu creio, oh glória a Deus, já está acontecendo. Por quê? Mas só que ao mesmo tempo, tem pessoas que talvez está aqui, se eu disser para você, esse mês ainda o seu salário vai triplicar, você vai realizar aquilo que você sonhou, Deus vai mandar uma chuva abundante de bênção sobre a sua vida, talvez você vai dizer, como? Como isso vai acontecer? Com o governo do jeito que está, com a política do jeito que está, com as coisas lá fora, as notícias do jeito que está. Sabe, meu irmão, muitas vezes o povo de Deus prefere colocar a culpa em outras coisas, sendo que Deus colocou toda a responsabilidade sobre a igreja. A Bíblia poderia estar dizendo lá em Crônicas assim, olha, se os governantes se converterem, se a política mudar, se o sistema mudar, se isso ou aquilo acontecer, eu vou abençoar. Não, Deus diz assim no livro de Crônicas, nós não vamos ler, ele fala, se o meu povo, eu e você, se o meu povo que está dentro da igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, independente do sistema, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, vou perdoar os seus pecados. Em outras palavras, eu vou mudar a situação. Se o meu povo, não essas coisas lá fora mudar, nós estamos nesse mundo, só que é só de passagem. O nosso sistema não é daqui. Tenho que te lembrar um negócio bem antigo que os pastores diziam: nós esperamos, a nossa cidade está nos céus. O nosso sistema, o que funciona para a nossa vida é arma espiritual. Nós lutamos pelo reino dos céus. O nosso jeito de lutar é diferente. O mundo aqui fora pode estar em crise, as notícias podem ser ruins, mas quando nós olhamos para a Bíblia,
nós podemos lembrar do que Deus disse para Isaac. Lemos domingo de manhã, o que Deus disse para Isaac? Eu te abençoarei. Mas Isaac, não adianta plantar, eu te abençoarei. A palavra que está na minha mente é essa, eu te abençoarei, eu te abençoarei. Uma palavra. Elias, quando ele disse, o profeta Elias, quando ele disse isso para Acabe, ele não tinha nenhum sinal ainda. Muitas vezes nós esperamos tanta coisa, igual Gideão, esperamos um monte de sinal de Deus, um monte de coisa que o anjo desça na igreja e saia voando na igreja, para eu crer que eu vou ser abençoado. Sabe, meu irmão, Elias, ele tinha uma palavra, e para ele isso bastava, para ele já bastava. E eu falo, Senhor, me dá uma fé dessa, Senhor, para que eu possa crer que uma simples palavra já pode mudar todo o contexto da minha vida. O centurião, eu me lembro agora do centurião lá de Cafarnaum, ele chega em Jesus, Senhor, o meu servo está lá em casa, o meu empregado está lá em casa morrendo. Jesus fala, eu vou lhe dar saúde. Não, Senhor, não precisa nem que o Senhor vai lá, eu não preciso que o Senhor coloque a mão nele para ele ser curado. Uma palavra, só se o Senhor disser uma palavra para mim já basta. Está na hora do povo de Deus voltar às primeiras coisas e falar, Senhor, apenas uma palavra. Esses dias veio uma palavra de Deus na vida do pastor Mara aqui na igreja, ele dizia assim, olha, Deus vai nos abençoar muito esse ano, e eu procuro sempre guardar isso. Eu falo, Senhor, eu procuro guardar para que quando acontecer eu me lembrar e falar, Deus é fiel mesmo, está abençoando mesmo. Esses dias eu quero usar o gancho da palavra aqui, que tem tudo a ver com o que eu quero te dizer. Esses dias eu estava trabalhando, chega o pastor Mário lá cedinho, e ele fala, paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor, eu vim aqui orar por você, porque Deus mandou vir orar pela tua empresa. Amém, acabou o assunto, parou, vamos lá orar. Deus mandou, acabou, não tem que perguntar por quê, mas por quê? Deus mostrou alguma coisa? Não, Deus mandou, está mandado. E ele foi, terminou a oração, o que ele disse? Eu falei, Senhor, o pastor ele não vai ficar brincando com as coisas de Deus, jamais. E ele disse, olha, Deus ainda vai te abençoar muito esse ano nessa empresa, não vai caber serviços aqui dentro, você vai prosperar muito esse ano, sabe, meu irmão, e cabe a mim fazer o quê? Fazer isso acontecer, cabe a mim. E depois eu fiquei pensando nisso, eu disse para minha esposa, eu falei, olha, se eu olhasse a situação hoje, eu poderia com meus olhos carnais dizer, cadê aquela palavra que ainda não se cumpriu? Mas se eu olhar com os olhos espirituais igual Elias, igual o profeta Elias, eu posso dizer, já ouço o ruído dessas bênçãos na minha vida, eu já ouço o ruído acontecer, sabe, meu irmão, nós temos que viver. Esses dias lemos aqui na escola dominical, que nós andamos por fé e não por vista, cantamos aqui na frente, nós vivemos pela fé, andamos pela fé, mas a gente espera tanto sinal, tanta coisa, tanto sobrenatural, tanto trelelê, para depois acreditar. Elias tinha apenas uma palavra, olha, se apresenta ao rei, diz que eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas aí, meu irmão, para as coisas acontecer na nossa vida, eu quero dizer para você que essa chuva aqui naquele tempo, para aquele povo, significava sustento, bênção, providência de Deus. Talvez você veio aqui nessa noite dizendo, olha, eu nem poderia ir na igreja hoje, olha, eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu preciso de uma providência de Deus. Em outras palavras, eu preciso que Deus mande também sobre a minha vida essa chuva abundante de bênção, de milagre na minha vida. E Elias, quando ele disse isso para o rei, ele poderia muito bem, com todo o direito, dizer assim, olha, eu já ouço o ruído de uma abundante chuva, e agora? O que você vai fazer? Agora eu vou para minha casa e vou esperar a mão de Deus agir. Não, meu irmão, olha a diferença de atitude. Elias, enquanto Acabe subiu,
Foi lá para sua tenda, não sei para onde que ele foi comer, foi se alimentar, foi fazer outras coisas. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. Sabe, meu irmão, nós esperamos tanta coisa de Deus, mas quando vem uma palavra na igreja dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Cruzamos os braços e dizemos, olha, o pastor disse, Deus usou ele, então é obrigado a cumprir. Não, meu irmão, tem um caminho para que isso aconteça. A Bíblia diz que o profeta foi lá, ele desceu, ele subiu ali para o cume do monte, onde ele tinha muitas vitórias, onde muitos milagres já tinham acontecido na vida dele, através da vida dele, e ele, no versículo 42, Acabe subiu para comer e a beber. Em outras palavras, Acabe continuou na mesma vidinha, nas mesmas coisas de sempre, sem nenhuma preocupação. A casa está caindo, a família está destruída, o marido, a esposa está destruído muitas vezes, e muitas vezes Deus espera uma atitude e não vem essa atitude. Acabe continuou da mesma forma que ele agia, ele continuou, enquanto Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Eu imagino talvez o profeta Elias dizendo, Senhor, está escrito, põe a tua boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. Talvez Elias dizendo, Senhor, o Senhor disse, o Senhor não é homem para que minta, honra a tua palavra na minha vida. Senhor, veio a palavra sobre a minha vida, então honra, faça ela acontecer. Elias provocando milagre. Se você quer, se eu quero, se nós queremos ver mudança, meu irmão, nós temos que provocar para que isso aconteça. Uma vez me disseram isso, eu nunca vou me esquecer, e disseram para mim, olha, Lindomar, se você quer ver milagre, provoque ele, insista. E aí eu me lembro agora da parábola da viúva, ela dizendo, olha, o juiz iníquo, o juiz injusto, para você falar a palavra mais declarada, e ela dizia, faz justiça, julga minha causa, resolva para mim o meu problema, e ele dizia, não, eu não vou fazer, mas pela insistência, pela persistência, ele teve que fazer, e ele ainda deixou claro, eu não estou fazendo porque eu creio em Deus, eu não estou fazendo por causa de nada disso, eu estou fazendo para essa mulher parar de me encher o saco, no modo de dizer, foi o que ele quis dizer naquela época, para ela parar de me importunar. Não importa, meu irmão, nós temos que insistir. O profeta chega ali, aí ele fala para o moço, versículo 43, nós já vamos orar, versículo 43, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar, naquela expectativa, e subiu, e olhou e disse, não há nada, um balde de água fria. Mas diz que ia acontecer isso na minha vida, está escrito, foi profetizado, eu profetizei lá na igreja domingo, que ia acontecer tantas coisas sobrenaturais. Não há nada, eu não vejo nada, não aconteceu nada, não tem milagre nenhum acontecendo ainda. Aí olha o segredo, meu irmão, ele disse no final do versículo, então ele disse, torna lá 7 vezes, volta para lá 7 vezes, eu não quero falar com você, entrar com você sobre o número 7, que é o número da perfeição, que isso ou aquilo, não quero nem falar sobre o número, eu quero dizer que Elias quis dizer para o seu moço, volta lá quantas vezes for preciso, eu tenho que continuar orando e o milagre tem que acontecer. Por quê? Porque foi Deus que disse. Livro de Isaías capítulo 55 está escrito assim, olha, Deus falando, o próprio Deus falando, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Se Deus falou, tem que acontecer. Por que, Isaac, que você vai ser abençoado? Porque Deus falou. Por que, centurião, que você crê que teu empregado vai ser curado? Porque Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem. Sabe, meu irmão, por que você crê que a bênção de Deus vai vir sobre nós aqui, que a igreja vai se encher, que nós vamos prosperar em tudo, colocar a mão? Por
Porque foi Deus que falou, está escrito que Deus quer um bom futuro para nós, está escrito que no nosso futuro está na mão de Deus e Ele quer o melhor para nós, sabe? A Bíblia diz assim, olha, vamos continuar lendo. Aí o moço, eu imagino, a Bíblia não fala todos os detalhes, eu que fico imaginando, talvez o moço dizendo, olha, o profeta Elias, ele nunca errou naquilo que ele disse, será que vai ser a primeira vez? Será que ele vai errar dessa vez? Mas ele disse, torna lá 7 vezes, ou talvez esse servo, esse aprendiz de profeta, talvez fosse até o próprio Eliseu, que foi depois de Elias, por isso talvez que ele disse para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, porque a fé que você tem, meu amigo, talvez o moço pensando, olha, eu tenho que insistir, porque eu tenho aprendido que quando esse homem se ajoelha para orar, milagres acontecem. Eu tenho andado junto com o profeta Elias, e tudo que Deus disse, nada voltou para trás, tudo aconteceu. Torna para lá 7 vezes. Eu quero dizer para você que não está escrito na Bíblia, mas só que muitas vezes nós se perguntamos, olha, quantas vezes eu tenho que orar? Até quando eu tenho que orar? Quantas vezes eu tenho que orar para que o milagre aconteça na minha vida? Eu prefiro dizer para você, ore até que Deus responde, até que as coisas mudem, até que você tenha forças, até que a sua fé aumente, até que Deus venha entrar com providência. Não tem tempo para oração. Talvez você ora agora e Deus já te responde e já faz. Talvez nós podemos ver Elias orando, apenas lendo o versículo, nós podemos falar, foi coisa de 10 minutinhos, Elias orando ali 5 minutinhos, e Deus respondendo, meu irmão, eu prefiro nem te dizer, mas eu creio que Elias ficou muito tempo em oração, talvez revendo seus conceitos e dizendo, Senhor, faça, Senhor, honra a tua palavra através da minha vida, Senhor. O Senhor disse, meu Deus, eu espero. Salmo 119, versículo 49, o salmista fala assim, olha, Senhor, cumpra a tua promessa, cumpra aquilo que o Senhor prometeu, cumpra as promessas que o Senhor fez, porque nelas o Senhor me tem feito esperar. É por isso, imagino talvez o profeta dizendo a mesma coisa, Senhor, não fui eu que disse para Acabe porque eu quis, o Senhor me impulsionou, o Senhor falou aos meus ouvidos, eu darei chuva, eu dependo de ti, meus olhos estão em ti, Senhor, eu preciso que essa chuva desça para que o teu nome seja engrandecido, não para que o meu nome de profeta seja engrandecido, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Versículo 44, e aconteceu que a 7ª vez, poderia ter sido na 5ª, na 4ª, na 10ª, não importa, eu creio que o profeta não teria saído dali, sem ver o sinal de Deus, e aconteceu que a 7ª vez, ele disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Aqui no começo do versículo, eu vejo, talvez se o aprendiz de profeta tivesse um pouquinho mais de fé, ele poderia ter dito, o profeta mudou alguma coisa, já teve uma mudança, eu já estou vendo alguma coisa, eu já estou vendo sinais de que a bênção de Deus virá sobre nós. Ele diz, olha, estou vendo uma pequena nuvem, igualzinho os discípulos lá falando para Jesus, olha, tem um menino aqui com 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para esse tanto de gente? Não vai dar para nada, as pequenas coisas. A Bíblia diz, Jesus dizia no Novo Testamento, ele falava, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Acredita que mesmo que a tua empresa seja pequena, um dia ela vai ser grande. Acredita que se hoje não tem tanta gente na igreja, amanhã terá. Acredita que o teu salário talvez seja pouco hoje, mas ele vai aumentar. Depende da forma que a gente vê. Olha a diferença de fé e de convicção de um e de outro. O moço diz assim, olha,
É uma pequena nuvem, profeta. Eu creio que o moço tentou dizer para ele assim: pode orar mais, viu? Pode orar mais, que a coisa está um pouco meio complicada. Só tem uma pequena nuvem lá saindo do mar, é só isso. Bastou, meu irmão. Para quem está esperando a chuva, qualquer sinal já é um grande sinal. Para quem espera a bênção de Deus, às vezes um pequeno versículo já é o que você precisa. Talvez um versículo da abertura do culto, talvez uma frase no louvor, para você que está esperando o milagre, esperando uma bênção, talvez um negocinho pequenininho, uma simples palavra ali na porta, na hora que você chega, você pode falar: era a resposta que eu queria. Eu vejo uma pequena nuvem só, igualzinha a mão de um homem subindo do mar, e olha a diferença de fé. Olha o que o profeta disse. Então disse ele: sobe. Era só o que ele estava precisando. Ele quis dizer assim: basta, já é o que eu estava precisando, já está acontecendo. O Deus que nós servimos é aquele que chama as coisas que não fossem como se já fossem, as coisas que ainda não existem como se já fossem. Deus já vê as coisas acontecendo. Muitas vezes nós falamos: Senhor, não tem como acontecer. Deus está falando: se você tivesse só um pouquinho mais de fé, você creria que já está acontecendo, já está mudando, já tem mudança. Eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo só esse sinalzinho. Meu marido disse para mim: olha, eu vou, talvez no dia das crianças, talvez no dia das mães, talvez no dia das mulheres, eu vou lá para ver a apresentação. É só uma pequena nuvem, mas para você que é homem e mulher de Deus, já tem que ser um grande sinal, meu irmão. O meu filho disse que dessa vez ele não vai sair com os amigos lá para fora, ele vai no culto de jovem, nem que for 10 minutinhos, ele vai entrar, e se tiver um culto que ele não gostar, ele vai sair. Pequena nuvem, dê graça pelas pequenas coisas. Sabe, meu irmão, quando a gente crê, nós vemos coisas igual Moisés. A Bíblia diz que Moisés andava, ele vivia como vendo o invisível. Ninguém estava vendo, mas ele estava vendo. Ninguém estava ouvindo o ruído de chuva, mas Elias estava vendo. E eu quero te dizer um negócio que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, de ouvir. Eu e você também precisamos ouvir esses ruídos de chuva, porque se a gente for ver as más notícias lá fora, nós vamos ouvir ruídos de outra coisa. Você não vai prosperar, você vai parar, vai fechar a empresa. Olha, nem de empregado você vai conseguir trabalhar. A igreja não vai encher não, se você está esperando isso. Nós temos que ouvir ruídos de chuva abundante, ruídos de bênçãos de Deus. Então disse: sobe e diz para Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Ele começou já a cantar vitória. Olha, eu vejo só uma pequena nuvem, já estou cantando vitória. Minha esposa diz que vai na igreja uma vez só. A minha esposa já é convertida, já vai se converter. Olha, o patrão diz que talvez, por um acaso, se acontecer alguma coisa, ele vai me dar um pequeno aumento. Não, já tem um aumento, já vai dar certo. Deus já vai me abençoar. É assim que nós temos que crer, meu irmão. O profeta deixa uma lição para nós, que mesmo sem, muitas vezes, antes de enxergar sinais, nós temos que crer. Antes de enxergar as coisas acontecendo, nós temos que crer. Senão a gente fica igual Tomé, esperando tanta coisa acontecer. Se o anjo não descer aqui, se o pastor Mário não começar a rodar aqui na frente, eu não vou acreditar em nada. Sabe, meu irmão, nós temos que acreditar na palavra de Deus, na vida do homem e da mulher de Deus, seja a palavra que for. Deus sempre vai, a palavra de Deus sempre será uma só para a nossa vida: bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Você vai vencer. Tenho vitória para a tua vida. Você é o melhor de Deus. Eu aposto em você. Você nasceu para vencer. Você vai andar por cabeça e não por cauda. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Ela sempre vai terminar com vitória. Ela sempre vai terminar assim: não te deixarei, nem te desampararei. Sempre vai terminar assim: caia 1000 ao teu lado, 10.000 do outro lado, você não vai ser atingido, você vai continuar. E o profeta cria em tudo isso, meu irmão. É tempo do povo de Deus crer. E a Bíblia termina dizendo para a gente orar:
E aconteceu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, aquela chuva abundante que ele tinha falado, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo. Olha a alegria desse homem de ver a oração dele respondida, sem comer, porque a Bíblia diz que ele estava sem comer, ali eles ofereceram o holocausto, nem a água do holocausto ele bebeu, ninguém bebeu água, ninguém fez nada. O único que comeu, que fez tudo, foi o rei Acabe, que participou da bênção, mas não ajudou em nada. E a Bíblia diz que Elias, a mão de Deus estava sobre ele, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E a Bíblia não termina dizendo o que Elias falou para Acabe, mas eu me atrevo a dizer que Elias pode ter falado: e aí, Acabe, Deus é Deus, Deus não é homem para que minta. Se Deus falou, Ele faz. Se Deus falou que vai abençoar rei Acabe, Ele sempre cumpre o que prometeu. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele disse que ia fazer na nossa vida. Eu quero convidar você para a oração. Primeiro, você que mesmo sentado, vamos agradecer ao Senhor pela palavra, e depois você já fique à vontade para orar da forma que você quiser, com as suas palavras, amém? Senhor, nós te louvamos por mais essa pequena mensagem, Senhor, te louvamos por tua presença